Bom dia a todos os que acompanham esse nosso 7º curso de Direito Eletrônico, sob coordenação dos professores Oxandro Gonçalves e Fernando Araújo. É com muita honra e muita satisfação que dou início aos trabalhos deste curso, que já vem se renovando. Como disse, esta é a 7ª edição, sempre com muito sucesso. Este ano, claro, em razão das circunstâncias todas que são conhecidas, adotando um formato novo. Esse que era um curso realizado sempre de forma presencial na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Este ano está sendo realizado sob forma de webinars, iniciando-se hoje e iniciando em alto nível, contando desde o primeiro momento com expositores da mais alta qualidade. Teremos a ocasião de ouvir hoje aqui a palestra da professora doutora Paula Vaz Freire, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, nos falará sobre economia da informação. A professora Paula Vaz Freire, que no momento inclusive é a diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Eu saúdo a professora Paula com muita satisfação em nome da organização do nosso curso. A professora Paula tem diversas áreas de interesse que vão desde o direito econômico, direito da concorrência, economia política, análise econômica do direito, faz parte de diversos centros de investigação, é também membro de conselhos editoriais de revistas científicas, entre as quais a revista jurídica Luso Brasileira, e tem sido sempre partícipe dos eventos organizados pelo Centro de Investigação em Direito Privado, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, do qual ela faz parte, inclusive, com contribuições valiosas, e não será diferente no dia de hoje, tenho certeza. Logo na sequência, teremos ocasião de ouvir também o professor Manuel Lopes Rocha, nos falará sobre a propriedade intelectual na era da informação. O professor Manuel Lopes Rocha é advogado, autor e coautor de diversas obras sobre direito da propriedade intelectual, e marcas e patentes, tecnologia, cibersegurança, sendo o mais recente desses trabalhos a obra Inteligência Artificial e o Direito. É membro de comitês editoriais também de diversas publicações e integra a Comissão de Propriedade Intelectual da International Chamber of Commerce, da Câmara de Comércio Internacional, seção Portugal. O professor Manuel Lopes Rocha em breve estará, portanto, conosco para esta jornada da manhã. Eu quero cumprimentar, além da professora Paula e dos professores Oxandro e Fernando Araújo, que já estão nos acompanhando, os demais professores que estão aqui, que vejo pelo nosso painel, acompanhando este evento. Professor Dr. Ricardo Lupion, professora doutora Helene Patrícia Noronha, professor Dr. Paulo Calhendo, professor Dr. Manuel Neubar Trindade. A todos esses professores e a toda a assistência, os nossos cumprimentos, as nossas saudações. De imediato, passo então a palavra à professora Paula Vaz Freire, que falará sobre a economia da informação, com nossos renovados cumprimentos e agradecimentos. Professora Paula, por favor. Muito obrigada, agradeço muitíssimo as amáveis palavras do professor César Santolim. Saúdo a todos aqueles que nos estão a ouvir e deixo aqui uma palavra muito em particular aos senhores professores Oxandro Gonçalves e professor Fernando Araújo, enquanto organizadores, coordenadores deste 7º curso de Direito Eletrónico, que de facto é uma parceria já de há muito, que tem unido a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa com ilustríssimos colegas do outro lado do oceano. E de facto, como disse o professor Santolim, tínhamos sempre, enfim, a agradável possibilidade de juntar presencialmente, enfim, de pensarmos juntos e de fazer presencialmente este curso. Enfim, estas circunstâncias no momento atual não o permitem, mas se Deus quiser, para o ano cá estaremos para a 8ª edição do curso de Direito Eletrónico, e se tudo correr bem,
portanto, fazê-la presencialmente aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Bom, sem mais delongas, iria avançar, portanto, para o tema que me propus tratar nesta apresentação inicial, o que também, portanto, desde logo é uma responsabilidade e uma honra, portanto, ser a primeira a palestrar, portanto, participar, portanto, neste curso de Direito Eletrónico. Bom, mas dizia eu que aquilo que me propus falar foi sobre a economia da informação. E talvez, enfim, esta fala seja um pouco genérica, introdutória, e em certa medida, portanto, isso também acaba por fazer a conexão com outros aspectos que irão ser tratados com mais profundidade ao longo deste nosso curso. Bom, economia da informação. Em termos, antes de mais, e enfim, de acordo com algumas notas introdutórias, eu diria que a delimitação do tema merece desde já uma precisão. Porque, em rigor, aquilo que vou falar é mais corretamente designado como economia digital. E a economia digital é um conceito mais abrangente, sendo certo que, naturalmente, a economia digital tem na sua base a informação. É um ecossistema de informação. Informação numa dupla acessão. Por um lado, porque, de facto, trata-se de uma economia baseada na inovação e numa inovação muito rápida, e a inovação não é mais do que informação, portanto, a transmissão da inovação, do saber fazer, portanto, é informação. E, por outro lado, também um dos aspectos distintivos desta economia digital é, de facto, a grande quantidade de informação que é recolhida, armazenada e tratada de forma específica, como teremos oportunidade de falar um pouco mais adiante. Ora, na base da economia da informação ou da economia digital estão as tecnologias de informação e de comunicação. E, portanto, elas constituem um núcleo, portanto, o cerne daquilo que é a economia digital e depois uma digitalização da atividade económica. Mas todos nós sabemos e, portanto, temos junto a nós um laptop, um smartphone. Estas tecnologias de informação e comunicação que se tornaram acessíveis à generalidade ou a uma massa enorme de utilizadores, mudaram a vida, a forma como trabalhamos, como consumimos, como investimos, mudaram as nossas relações pessoais, mas enfim, vamos centrar nos aspectos económicos. Alteraram profundamente setores de atividade e modelos de negócio, alguns que se baseiam estritamente, portanto, na digitalização e, portanto, temos a tal ideia de uma economia digital, por exemplo, serviços financeiros puramente digitais, certos tipos de mobilidade assente apenas na digitalização, e depois temos também setores de atividade tradicionais que se foram digitalizando, como por exemplo a utilização, portanto, na agricultura ou na indústria típica, portanto, na indústria tradicional ou na agricultura, portanto, que vai introduzindo aspectos da inteligência artificial, da digitalização, portanto, para o desenvolvimento ou para a melhoria e a maior eficiência dessas atividades.
É também de referir, em termos desde já introdutórios, que este padrão económico ou padrão da economia se caracteriza por um ritmo de inovação muito rápido. E outro aspecto que também temos que evidenciar aqui é que tem proporcionado um reforço da globalização económica, na medida em que coloca em interação os agentes económicos, portanto os produtores e os consumidores, estejam eles em qualquer parte do mundo, muito rapidamente, portanto eles entram em contacto, ocorrem transações e, portanto, há também esta dimensão de maior abertura e maior interação à escala, maior dimensão dos mercados e maior interação à escala global. Se antes da pandemia já estava em curso a mudança ou a predominância, portanto um percurso no sentido de uma predominância de um paradigma económico baseado na digitalização, a crise pandémica veio acelerar essa transição. O que é demonstrado desde logo, portanto, pelo aumento dos gastos em transações digitais, portanto, hoje em dia o comércio eletrónico tem sido naturalmente um dos aspectos, um dos setores que mais se tem desenvolvido, mas também, enfim, esta generalização daquilo que é a economia digital também nos permite estar aqui hoje utilizando as tecnologias de informação e comunicação e estarmos a ministrar, portanto, um curso por esta via e chegando assim a um público que de outra forma, portanto, nas atuais circunstâncias não poderíamos, ao qual não poderíamos chegar. Muito bem. Vejamos agora um pouco mais em detalhe estas características ou, portanto, a configuração da economia digital, ou seja, as características da economia digital. Como referi, portanto, assenta no novo padrão tecnológico. Portanto, o seu núcleo é, de facto, a existência de tecnologias de informação e de comunicação que constituem a infraestrutura de base para o desenvolvimento da atividade económica. A internet, os smartphones, as redes móveis e sem fios, as redes ópticas, a internet das coisas, as clouds, os aplicativos, as criptomoedas, portanto, no fundo, eles são instrumentos, não são propriamente a atividade em si, mas são a base, os instrumentos para construir a partir deles um conjunto de atividades de natureza económica. Outro aspecto, portanto, conexo com este, tem a ver com, de facto, e também já referimos há pouco, mas agora só com um pouco mais de detalhe, há a digitalização de dados, de informação, há formas novas e inovadoras de processamento e de armazenamento dessa informação portanto, também sabemos, temos noção de que os dados se tornaram muito mais abundantes do que a capacidade humana para os processar, portanto, naturalmente, portanto, eles são armazenados, transacionados não direi manipulados, mas serão tratados para determinadas finalidades, tanto pelas empresas como pelo próprio poder político, mas, portanto, dada a grande dimensão de informação, portanto, falamos em Big Data, portanto, no sentido de que há hoje um conjunto de informação que não existia há 10, há 20, ou há 10 ou há 20 anos atrás, que não pode ser tratada da forma tradicional ou com os modelos matemáticos tradicionais e por isso, portanto, avançamos para a Big Analytics, portanto, ou seja, enquanto formas, algoritmos de grande complexidade para tratar essa informação, porque é uma informação naturalmente bastante valiosa. Um outro aspecto
que temos que ter aqui também em atenção é que, de facto, surgiram e surgem na economia digital empresas de uma dimensão gigantesca e empresas com uma presença também gigantesca à escala mundial. Ou seja, portanto, é não apenas a dimensão da empresa em termos absolutos, mas a dimensão, portanto, enquanto empresas que se encontram em todas as partes do mundo, em todas as sociedades e com uma presença muito forte nessas sociedades. E são os principais players económicos da atualidade, as empresas mais valiosas, a Apple, a Google, a Microsoft, a Amazon, o Facebook, e mais do que isso, essas empresas também foram alterando as suas características, deixaram apenas de se concentrar naquilo que era a sua ideia de negócio inicial para constituírem conglomerados digitais, na medida em que, designadamente através de fusões e aquisições, vão expandindo as suas áreas de negócio, sempre, portanto, com um contexto digital, mas naturalmente, portanto, vão alargando o seu domínio e, portanto, a sua dimensão. Por exemplo, o Facebook tem tido claramente uma estratégia de expansão neste sentido. A dimensão e o impacto dessas empresas depende muito daquilo que é a adesão dos consumidores, o nível de difusão e adesão a essas tecnologias. E muitas vezes faz a diferença ser o primeiro a entrar no mercado, porque, e também teremos oportunidade de ver, isso permite criar determinadas externalidades, permite, portanto, em determinados, em muitos cenários deste tipo, claras vantagens do first mover, portanto, aquele que entra no mercado com uma tecnologia que, enfim, eventualmente até pode não ser a melhor de todas, do ponto de vista estritamente tecnológico, mas cria, no fundo, uma adesão por parte dos consumidores, isso vai se autoalimentando e, portanto, vai havendo um crescimento da dimensão da empresa, o que depois inibe a entrada de outras empresas no mercado. Daí que muitas vezes, portanto, estes mercados sejam altamente concentrados, ou seja, portanto, ou são eventualmente monopólios ou serão, portanto, mercados com poucas empresas, com poucos players a disputarem, portanto, estes mercados da economia digital. Bom, outro aspecto tem a ver com o facto dos principais ativos destas empresas serem os direitos de propriedade intelectual, e a seguir, portanto, também teremos uma palestra a este respeito, e a própria informação, a tal informação que é recolhida a partir da rede de consumidores que utilizam os bens e serviços digitais que são oferecidos. Ora, e isto permite-nos fazer aqui uma pequena reflexão sobre o que é que são os bens e serviços digitais. Nem sempre é fácil fazer esta distinção, mas, portanto, podemos dizer que numa economia com estas características, o principal, aquilo que se transaciona, são de facto bens e serviços digitais. Então, como é que definimos um bem digital? Será um objeto virtual de custo marginal zero, que tem valor para indivíduos ou organizações e que é disponibilizado aos consumidores através de uma rede de comunicação. Por exemplo, a música no Spotify, uma página da web na internet, os aplicativos do iPhone, os artigos da Wikipédia, os e-mails, enfim, tudo isso serão bens digitais. Serviços digitais.
os serviços digitais, um serviço é um serviço com um custo marginal zero, que tem valor para os indivíduos ou organizações e, naturalmente, os serviços são sempre, por natureza, intangíveis. E, portanto, nos serviços digitais inclui-se, por exemplo, o serviço de banca eletrónica, o serviço de acesso à internet, os jogos multiplayer, online, a navegação na web, o e-mail. Mas vamos tentar fazer um pouco melhor esta distinção. Por exemplo, portanto, a diferença entre um bem digital e um serviço digital. Por exemplo, os dados de uma conta do Facebook são um bem digital, mas o uso do Facebook é um serviço digital. As faixas de música armazenadas nos servidores do Spotify são bens digitais, enquanto que o uso do Spotify para ouvir música é um serviço digital. Bom, os serviços digitais têm essencialmente características que fazem com que eles sejam tendencialmente bens públicos, e o professor Fernando Araújo, creio que, enfim, nos irá também falar sobre estes aspectos. Não tive nenhum contacto com o professor Fernando Araújo sobre a delimitação da palestra dele, do tema dele, mas suponho que irá, portanto, referir estes aspectos, não é verdade? Mas então, em termos só introdutórios, os serviços digitais são não rivais por natureza. Isto é, o facto de eu ler uma página na web não reduz, porquê? Porque, portanto, não são rivais, o facto de serem utilizados por um consumidor não reduz a utilidade que outro pode retirar desse bem. Portanto, o facto de eu ler uma página na web não reduz a disponibilidade e as utilidades que os outros, quaisquer outros, podem retirar a partir da mesma página. Os serviços digitais podem ser exclusivos ou não exclusivos, no sentido de serem excludentes ou não excludentes, isto é, poder haver uma limitação de acesso ao uso desse serviço ou não. Por exemplo, enfim, notícias, conteúdos noticiosos gratuitos, páginas web gratuitas, música gratuita, portanto, isso não será, portanto, terá a característica de uso não exclusivo, não exclusividade de uso, mas pode haver, e por exemplo, nós aqui há um jornal, mas os jornais têm muito, portanto isso, um conteúdo, uma parte do conteúdo noticioso está aberto ao público, mas depois para se aceder, portanto, às notícias ou para continuar a ler, no fundo, há um acesso restrito aos assinantes, portanto, no fundo, o acesso a revistas e jornais pode ser, e é muitas vezes, excludente ou não exclusivo. No entanto, aquilo que se quer dizer aqui é o seguinte: se um bem ou serviço digital for não rival e tiver um uso não exclusivo, portanto, tem as características de um bem público. E um bem público está na base daquilo que é referido e classificado na teoria económica como falha de mercado, pelo facto de dar aso a comportamentos de efeito de carona, portanto, do free ride effect. Isto é, se ninguém paga, mas toda a gente usufrui, não há incentivos para produzir esse tipo de bens ou esses bens em quantidades socialmente ótimas. É por isso que um dos exemplos, se calhar, é a Wikipédia. A Wikipédia, portanto, oferece, é uma enciclopédia gratuita que todos conhecemos, e os incentivos, portanto, para contribuir, portanto, para a Wikipédia dependem muitas vezes dos próprios autores, dependem, portanto, da satisfação, da gratificação, portanto, daqueles que voluntariamente vão compondo o conteúdo da página da enciclopédia, mas muitas vezes também, ou algumas vezes apercebemos de que a Wikipédia, portanto, está a pedir-nos doações a nós, utilizadores. Portanto, porquê?
porque, lá está, se confronta com um determinado, um limite em que esses incentivos acabam por não ser suficientes. E, portanto, há que muitas vezes buscar fazer, portanto, esse crowdfunding, por assim dizer, portanto, para ultrapassar uma subprodução de um bem que tem as características de um bem público. Ora, também há aqui um outro aspecto que tem a ver com a natureza de recursos comuns que pode também existir ao nível do ambiente digital. Embora os bens e serviços digitais, portanto, não sejam rivais por natureza, podem existir, de facto, situações em que se configuram como um recurso comum sujeito, por isso, à chamada tragédia dos baldios, portanto, ou seja, em que o acesso ilimitado conduz a uma exaustão, a um esgotamento do recurso comum. Vimos isso, por exemplo, essas consequências negativas do uso excessivo da internet, por exemplo, com o spam, com os conteúdos indesejados ou ilegais, portanto, com, no fundo, uma utilização abusiva daquele serviço, pelo facto de existir uma facilidade ou não existirem obstáculos à sua utilização e, portanto, nessa medida poderá haver uma exaustão, ou seja, uma inibição das utilidades que se deveriam e poderiam retirar desse recurso a partir de um tipo de conduta muito específico. Bom, outro aspecto que queria ainda deixar aqui tem a ver com o facto de a economia digital se caracterizar por uma diminuição dos custos, por comparação naturalmente à economia tradicional. Diminuição dos custos de busca ou custos de pesquisa é naturalmente muito mais fácil para um utilizador comparar informações relativas a uma determinada transação num ambiente online do que num ambiente offline. Por exemplo, comprar uma passagem aérea ou comprar, portanto, ou contratar, portanto, um hotel, enfim, um programa de férias, etc. Portanto, facilmente, e há muitas plataformas que fazem esse trabalho por nós, esse trabalho de comparação, mas mesmo que não existisse, portanto, de qualquer das formas, a pesquisa seria muito mais fácil a custos mais baixos. Outro aspecto da diminuição dos custos tem a ver com os custos de reprodução, e isto é muito, muito, muito importante. Os bens digitais podem ser replicados a custo zero, e daí, portanto, a sua natureza não rival. Portanto, o custo marginal, muito rapidamente, portanto, tende para o zero, portanto, o custo de reprodução desses bens. Custos de transporte, também uma diminuição, porque no fundo a ideia de distância geográfica surge, portanto, aquilo que é a distância geográfica tradicional acaba por ser ultrapassada, portanto, no ambiente digital. Diminuição de custos de rastreamento, ou seja, de custos, no fundo, de compreensão do comportamento dos indivíduos e, em particular, dos consumidores. Custos de verificação, diminuição dos custos de verificação, e quando se está a falar sobre isto, está-se a falar sobretudo na certificação da reputação, do nome, da confiabilidade em determinadas empresas, produtores, organizações, enfim, que pode ser objeto, portanto, de uma, de facto, de uma verificação mais fácil no ambiente digital por parte, portanto, daqueles que queiram obter esta informação. Aproximando do final, mas há aqui um outro aspecto que merece a nossa atenção, e que são os chamados efeitos de rede. Os efeitos de rede, também chamados externalidades de rede ou economias de escala do lado da procura, têm a ver com o facto de o número de utilizadores
aumentar o valor do bem para cada um dos utilizadores que já se encontra na própria rede. Portanto, a rede vale mais quanto mais utilizadores tiver e, portanto, em termos individuais, cada um, portanto, vê a sua utilidade aumentar, portanto, os benefícios que pode retirar do uso daquele bem aumentam com a entrada de mais um utilizador. Portanto, esta externalidade, no fundo, é o valor que o novo utilizador adiciona aos utilizadores existentes numa rede. Eu, na graduação, costumo dar um exemplo por absurdo aos meus alunos, bom, vamos imaginar que eu sou a única pessoa em Portugal que tem telefone. Não interessa agora se é móvel ou se é fixo. Sou a única que tem telefone. Qual é que é a utilidade do telefone para mim? Muito pouca, porque realmente o facto de eu ser a única a ter telefone não me permite comunicar com mais ninguém. E, portanto, enfim, comunicaria para o Brasil, mas não comunicaria, portanto, para mais ninguém, porque sou a única em Portugal a ter telefone. Ora, o facto de a rede telefónica, portanto, ter mais e mais e mais utilizadores, permite-me retirar mais utilidade. Ora, muito bem, estes efeitos de rede são extraordinariamente importantes em termos de ambiente digital. Como disse há pouco, portanto, são muito relevantes para tornar um padrão tecnológico dominante, para tornar, portanto, uma empresa e, consequentemente, para tornar uma empresa com uma posição dominante no mercado. Portanto, se todos utilizam um determinado processador de texto, ou se muitos utilizam um determinado processador de texto, há uma facilidade de compatibilidade, portanto, num documento que é produzido por mim e que eu vou enviar por e-mail ao professor Santolin e, portanto, chega lá em perfeitas condições e, portanto, no fundo, compreendemos que se todos usarmos a mesma coisa, estamos a facilitar-nos a vida uns aos outros e, portanto, isto cria uma adesão crescente àquela tecnologia, o que vai reforçando, de facto, a posição dessa tecnologia e da empresa que a detém, ao mesmo tempo que cria, portanto, o tal padrão tecnológico a partir e um trilho tecnológico, ou seja, depois, portanto, com base no desenvolvimento de software para ser compatível com esse processamento de texto, é muito, muito maior do que para processadores de texto alternativos, não é? Portanto, para outras formas, portanto, outras alternativas tecnológicas. Bom, os efeitos de rede podem ser do mesmo lado, portanto, e era isto que estávamos aqui a falar, não é? Portanto, quando partilhamos os telefones, as redes sociais, os jogos online, portanto, há efeitos de rede do mesmo lado, mas aquilo que se torna mais interessante hoje em dia são os efeitos de rede cross-sided, ou seja, e que têm a ver com a existência de mercados que não têm apenas dois lados, que não são apenas, portanto, produtores e consumidores, mas em que, portanto, há aqui posições distintas. E, por exemplo, estamos a pensar numa plataforma, nas plataformas, como, por exemplo, a Uber ou a Airbnb, que no fundo estão a fazer, portanto, uma interface entre ao consumidor, portanto, há o prestador do serviço e, portanto, há aqui alguém no meio, que é a plataforma, que no fundo tem dois tipos se relaciona com dois tipos de agentes. E o facto de ter mais consumidores de um lado reforça, portanto, a atratividade por parte dos prestadores de serviços. Portanto, portanto, esta externalidade cruzada vai-se autoalimentando também, não é?
Ora, estes multi-sided markets são muito interessantes, suscitam, enfim, questões também ao nível do direito da concorrência, etc., muito desafiantes, mas, enfim, isso já escapa aqui ao escopo da nossa conversa. As externalidades, portanto, ou por outra, estes efeitos de rede também podem ser criados pela pressão social em querer, no fundo, usufruir de um determinado serviço, ou portanto, enfim, todos sabemos a comoção mundial que significa o lançamento de mais um modelo de iPhone, por exemplo, portanto, e a sua aquisição, portanto, como algo que nos coloca de alguma forma na linha da frente, como pessoas, enfim, utilizadoras de tecnologia, mas isso também, enfim, por alguma pressão social de querer exibir essa tecnologia, no fundo, há, enfim, mais outros aspectos destes efeitos de rede que têm a ver com o desempenho da tecnologia, com, portanto, os próprios dados e até a melhoria da performance do serviço a partir do número de utilizadores. Portanto, quanto maior for o número de utilizadores, maior será o feedback e, portanto, melhor será também a possibilidade de fazer, portanto, inovações e melhorias do próprio serviço e, portanto, isso também acaba por ser uma externalidade positiva associada ao número de utilizadores. Outro aspecto tem a ver, portanto, com as estratégias de mercado, e não vou naturalmente alongar-me, portanto, neste aspecto, estratégias de mercado de lock-in e de elevação de custos de mudança, que muitas vezes surge associado à prestação de bens e de serviços, à prestação de serviços e à transação de bens digitais. Portanto, estas empresas muitas vezes, e nós sabemos disso, utilizam mecanismos de bloqueio para aumentar os custos de troca, os custos de mudança, com vista a capturar os seus consumidores, quer através da criação de incompatibilidades tecnológicas ou compatibilidades tecnológicas, por exemplo, o facto de nós termos o iPhone, a agenda do iPhone em rede com os nossos outros aparelhos que pertençam à Apple, portanto o laptop ou o tablet, portanto, enfim, criando estas compatibilidades torna-se mais difícil depois. Vou mudar para outra marca de telefone móvel, bom, talvez não. A potencial perda de informação, isto é muito importante, por exemplo, em termos de serviços financeiros, o facto da informação, portanto, estar alocada junto de um prestador e não poder haver uma mobilidade dessa informação e, portanto, por exemplo, um banco tem informação sobre um consumidor, sobre um cliente, e naturalmente isso cria uma reputação, mas o facto de se mudar e não se poder levar essa informação diminui a mobilidade e, portanto, cria um lock-in do consumidor relativamente à empresa. Os típicos contratos de fidelização, enfim, serão estratégias para, de facto, fidelizar e, portanto, mais do que fidelizar, capturar, portanto, fazer com que os utilizadores de uma determinada empresa, tecnologia digital, portanto, permaneçam fiéis a essa mesma tecnologia. Em conclusão, bom, é bom de ver que as vantagens da economia digital são muitíssimo relevantes e se bem que, enfim, também sejam apontadas algumas desvantagens, creio que as vantagens mais do que compensam as desvantagens associadas a esse paradigma. No entanto, importa estar atentos aos grandes desafios daquilo que é o ecossistema da economia digital eu, em jeito de conclusão, referiria apenas dois grandes desafios. Um deles
tem a ver com a dependência entre serviços digitais, tecnologias de informação e de comunicação. É uma dependência, vamos ver, portanto, estas tecnologias, ou muitas destas tecnologias, estão interligadas entre si. E mais do que isso, portanto, o mundo todo está muito dependente e interdependente delas. Isto cria, portanto, potenciais, enfim, de uma magnitude e de uma gravidade, por exemplo, ao nível do cibercrime, de eventuais atentados, portanto, que possam pôr em causa serviços essenciais, serviços críticos como o fornecimento de energia, os transportes, as transações financeiras, etc. Portanto, o facto de estarmos muito dependentes e muito interdependentes, portanto, portanto, de um hacker na Rússia ou na Índia, portanto, poder pôr em causa, no fundo, uma sociedade, uma comunidade, isto é naturalmente uma preocupação muito grande e uma fragilidade, portanto, associada ao ecossistema da economia digital. E depois os aspectos mais jurídicos, de entre eles, que também, portanto, se configuram como grandes desafios e grandes preocupações. Um deles tem a ver com a tutela dos direitos de personalidade. E utilizo esta expressão justamente porque é mais ampla do que engloba, portanto, a proteção de dados pessoais, mas também, portanto, no fundo, situações como a proteção do bom nome, as situações de assédio que ocorrem, portanto, e que fragilizam naturalmente e afetam de uma forma distinta daquela que era a tradicional as pessoas, portanto é uma fragilização dos direitos de personalidade que acaba por se encontrar aqui também neste ambiente. E outro aspecto que é muito relevante em termos de desafio para o direito tem naturalmente a ver com o direito de concorrência. Ou seja, portanto, como já fui fazendo notar ao longo desta conversa, há grandes preocupações, portanto, que têm a ver com esta economia ser marcada por concentrações de empresas muito, muito significativas, e a forma de as regular, de as disciplinar, coloca-nos, portanto, muitas questões e, enfim, vamos sendo recorrentemente postos à prova, mas de facto um pouco a reboque daquilo que vai acontecendo e não propriamente com um intuito preventivo em relação, portanto, à delimitação do poder de mercado e da forma como esse poder de mercado e esse poder em termos económicos, sociais, culturais, é exercido. E era isto que queria partilhar convosco, enfim, nesta primeira intervenção que me coube com muita honra neste curso de Direito Eletrónico. Muito obrigada pela vossa atenção. Professora Paula, nossos agradecimentos por esta exposição consistente, adequada, brilhante em relação à contextualização da temática do que é a economia da informação e de todas as possibilidades que ela nos oferece. Enquanto aguardamos a chegada do professor Manuel Lopes Rocha, eu me permito avançar um pouco, explorar um pouco mais o conhecimento da professora e lhe pedir que eventualmente mencione o que nós podemos projetar em termos de perspectivas daquilo que já vem se oferecendo nessa área da economia da informação, com a incorporação cada vez mais crescente desses instrumentos de inteligência artificial, que tem sido uma tendência, ou pelo menos uma perspectiva concreta para o que é a próxima etapa. Se a professora vê
no agregar destas tecnologias de inteligência artificial, algum aspecto inovador, diferente daquilo que vem sendo tratado até aqui por parte da teoria econômica. Obrigadíssima, professor, por essa questão muitíssimo pertinente, de facto. A inteligência artificial, no fundo, já se encontra presente e encontra-se presente designadamente, portanto, naquilo que é, sobretudo, a dois níveis. Na internet das coisas e ao nível, portanto, também da presença nas redes sociais. Não apenas, portanto, a este nível, mas a forma como os consumidores, portanto, e isto é sobretudo aquilo que eu creio que é o aspecto mais preocupante neste momento, são conduzidos, o seu comportamento, portanto, é incentivado, induzido para determinadas finalidades, tem muito a ver já com uma interpretação ou com uma utilização, portanto, um desenvolvimento dos tais algoritmos de uma forma não estritamente mecânica, por assim dizer, não é tanto esta palavra, mas creio que o sentido, chegamos lá. No fundo, para chegar a uma percepção daquilo que é a nossa presença e o nosso perfil enquanto indivíduos. Isto é, estes algoritmos, estas grandes máquinas, tratam-nos de uma forma, de facto, muito sofisticada, de uma forma muito inteligente e confrontando-nos com aspectos até há pouco impensáveis. Muitas vezes não nos apercebemos disso e a generalidade das pessoas não se apercebe, a generalidade ou a totalidade das pessoas não se apercebe disso, por não estar, de facto, não dominar a essência, portanto, daquilo que está a acontecer. É naturalmente, portanto, aqui e ao nível da inteligência artificial, nós já podemos recolher lições da economia comportamental. Portanto, que no fundo nos veio evidenciar, portanto, os aspectos mais frágeis ou menos racionais, ou racionais dentro de certos paradigmas do nosso comportamento. Portanto, não se trata de uma racionalidade perfeita, de uma racionalidade limitada, mas, portanto, de uma racionalidade moldada por vieses, por aspectos que têm a ver com a integração em determinadas sociedades, em determinadas culturas, etc. Ora, a inteligência artificial acaba por replicar, portanto, esses mecanismos e saber replicar esses mecanismos. E, portanto, e saber ir ao encontro, portanto, dessas fragilidades da conduta individual. Isto cria, de facto, aqui um potencial de preocupação muito grande e, portanto, nós vimos isso, portanto, o facto de, isso tem sido estudado, por exemplo, nos Estados Unidos, ainda muito recentemente, a respeito, por exemplo, desta bipolarização, portanto, das forças políticas nos Estados Unidos, em que os grupos de republicanos, no fundo, recebem notícias sobre daqueles que, no fundo, comungam com eles as mesmas perspectivas ideológicas. E, portanto, o sistema vai se alimentando e as pessoas vão ganhando cada vez mais convicção de que estão certas. Portanto, não entram em contraditório, mas, portanto,
se entram numa rede social, se fazem uma determinada busca num motor de busca, aquilo que lhes aparece vai de acordo com as suas convicções, as suas conveniências e, portanto, isso reforça um determinado paradigma, uma determinada ideia. E, portanto, este aspecto é muito, enfim, preocupante. Se há vantagens, também há vantagens, mas as desvantagens parecem ser maiores. Por outro lado, a inteligência artificial utilizada, portanto, associada ao nosso cotidiano, pode-nos facilitar muitíssimo a vida, não é? Portanto, trazer, portanto, um conjunto, portanto, de aspectos de como utilizar a nossa casa, como otimizar, portanto, os nossos recursos, a inteligência artificial, a internet, através da internet das coisas, portanto, e dessa incorporação que pode ser feita, permite, portanto, aspectos muito positivos. Portanto, professor, isto são, enfim, dúvidas, não são certezas, mas, enfim, é o que posso dizer. É o que o momento permite. Exatamente. Muito obrigado, professora Paula, mais uma vez.